Olá, meus amigos, de volta ao nosso curso de júri. Falávamos do alistamento dos jurados na aula 4. Agora a gente chega na aula 5, né, com um assunto que eu falei que é muito interessante e é mesmo, que é o desaforamento. Deixa eu só me localizar aqui no caderno este que está no link aqui embaixo, tá? O PDF, para quem quiser, é só clicar e tá lá. É, Só para lembrar, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal, ajude o Resenha Forense no Apoia-se. Poxa, eu faço tanto curso de graça aqui, né? Acho que não custa nada aí, são R$ 2 por mês. Tem o Vaquinha também. Apoia-se, Vaquinha, seja membro, tá? Então olha ali as opções que você pode acessar e pelo menos curta o vídeo e se inscreva, já vai ajudar bastante. Vamos lá então. Encontro 5, desaforamento. Introdução, item 1 do caderno da aula de hoje. Fenômeno peculiar, e é peculiar mesmo, que é possível no júri, reside no chamado desaforamento, vocacionado, pelo menos em tese, à proteção da imparcialidade, que se exige, tanto quanto possível, dos jurados, à proteção do próprio acusado e à satisfação de outras possibilidades contidas na lei. É oportuno desaforar, por exemplo, quando o fato tenha imensa repercussão na municipalidade. O desaforamento para outra comarca pode retirar o mantra do pré-exame da comunidade local. Item 2 do caderno da aula de hoje. Legitimidade ativa para requerer o desaforamento. O artigo 427 caput do Código de Processo Penal dá a resposta que qualquer estudante ou operador instintivamente, daria para a pergunta: quem pode requerer o desaforamento, né? E os legitimados são, primeiro, a acusação, segundo, o assistente de acusação, terceiro, o acusado, o próprio acusado, ou quarto, o próprio juízo competente através de representação. É importante salientar que, se a solicitação de desaforamento partir de alguém diferente do juiz, ele terá de ser ouvido pelo relator do pedido no Tribunal de Justiça. Então o juiz vai falar, tá? Se, obviamente, ele não for o autor, digamos assim, né? O requerente. Da mesma forma, caso o pedido parta de alguém diferente da defesa, a defesa terá de ser intimada para manifestação prévia, sob pena até de nulidade da decisão de desaforamento, nos termos do enunciado 712 da súmula da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Item 3 da aula de hoje: casos que autorizam um desaforamento. A leitura dos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal permitirá a conclusão de que quatro são os suportes fáticos autorizadores do desaforamento. Primeiro, interesse de ordem pública. Segundo, dúvida sobre a imparcialidade do júri. Terceiro, questões envolvendo segurança pessoal do acusado. Ou ainda, 4. Se, em razão do comprovado excesso de serviço, o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Dica: eu já vi cair esse negócio aí de 6 meses em algumas provas da magistratura. Eu sugiro colocar um asterisco aí no seu vadimeco nessa parte, cai bastante. O desaforamento será feito para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Artigo 427, caput do Código de Processo Penal. O pedido deve ser distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Parágrafo 1º. Se houver relevância nos motivos alegados, poderá o relator determinar a suspensão do julgamento pelo júri. Parágrafo 2º. Como já dito, o juiz presidente deverá ser ouvido quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Parágrafo 3º. Finalmente, enquanto pender de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Parágrafo 4º. Como se nota, o pedido de desaforamento deve ser feito após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia e antes do julgamento, como avisa Norberto Avena, né? Essa é a baliza temporal processual para você fazer o desaforamento. Caso haja julgamento do réu pelo tribunal do júri antes da decisão do desaforamento, o pedido respectivo, né, o próprio desaforamento, fica prejudicado, com possibilidade de nulificação posterior buscada em sede de apelação, também mais uma vez citando aqui Norberto Avena. Calha agora estudar, cada um dos casos autorizadores desta excepcionalíssima medida, né? E é excepcionalíssima mesmo, porque, como explica Eugênio Pacelli,
todo cuidado será pouco na aplicação dessa norma. O desaforamento sempre causa tumulto procedimental, sobretudo em relação à inquirição de testemunhas, cujo depoimento, via de regra, é fundamental na solução da causa. Indo adiante então, meus amigos. Item 3.1 da aula de hoje, desaforamento por interesse da ordem pública. É o primeiro motivo autorizador do desaforamento, né? Vejam, a ideia de desaforamento por interesse da ordem pública é a observância da paz e da tranquilidade da sessão de julgamento, como explica Renato Brasileiro de Lima. Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Paraná deferiu desaforamento para a comarca diversa após notícias de plano de fuga do réu quando do julgamento em plenário, sabendo que a cadeia local não tinha estrutura para evitar o resgate do acusado. Nesse sentido, o desaforamento 593628-7, aqui do Paraná, né, do TJPR, relator desembargador Luiz Osório Moraes Panza, primeira Câmara Criminal, foi julgado em 23 de julho de 2009. No outro caso, o Tribunal do Paraná também aceitou o desaforamento de caso em que a cidade de origem não tinha efetivo policial militar suficiente, com registro de ameaças a 2 promotores de justiça, ao juiz e aos jurados, mediante colocação de cartas anônimas de ameaça nos gabinetes dos envolvidos, além de ligações telefônicas com o mesmo tom de ameaça. TJPR, desaforamento 160887, relator desembargador Jesus Sarrão, segunda Câmara Criminal do TJPR, foi julgado em 12 de fevereiro de 2004. Deixa eu só consertar um negocinho do caderno e já volto a ler. Olha só. Enfim, né, situações que a pomposa realidade acadêmica costuma fingir inexistentes, tá? São os casos que autorizam o desaforamento por interesse da ordem pública. O Norberto Avena defende que reportagens sensacionalistas publicadas rotineiramente na imprensa não acarretam, de per si, a conclusão no sentido de que a ordem pública exija a modificação da competência para o julgamento. Com razão, né? Fernando da Costa Torim Filho aponta que o julgamento tem de ser precedido de agitação na cidade, tumulto, risco de ordem pública ser perturbada. E por isso, decide-se no STJ que a mera presunção de parcialidade dos jurados em razão da divulgação dos fatos e da opinião da mídia é insuficiente para o deferimento da medida excepcional do desaforamento da competência. Para quem quiser estudar, STJ, habeas corpus 492-964, relator ministro Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 3 de março de 2020. Próximo ponto do caderno, segundo motivo autorizador do desaforamento, né? Desaforamento por dúvida sobre a imparcialidade do júri. Vejam, defere-se o desaforamento por dúvida sobre a imparcialidade do júri quando há infração penal que tenha apaixonado a opinião pública, gerando animosidade social com antipatia ou ódio ao acusado, como explica Renato Brasileiro de Lima. Às vezes, é uma notícia divulgada, com nota de seriedade, de que está havendo pró ou contra o réu verdadeira cabala. É a indignação e repulsa que determinado crime tenha provocado, já manifestadas inclusive por pessoas que integram a lista geral de jurados. Outras vezes, e ao revés, é a demonstração até de carinho e de eventual respeito em favor do réu, por meio de passeatas e até de pronunciamento pela imprensa, etc., é o que diz Fernando da Costa Torim Filho. Também é possível desaforamento, com este pressuposto, quando, por exemplo, o réu e a sua família tiverem influência na comarca. Um caso interessante aí, Tribunal de Justiça do Paraná, desaforamento 45646-51.2019, relator desembargador Antônio Loyola Vieira, primeira Câmara Criminal do Tribunal do Paraná, julgado em 6 de fevereiro de 2020. Por outro lado, a medida pode ser inócua até em alguns casos, né? Pense-se, só para ilustrar, no famoso caso Isabela Nardoni, né? Aquilo lá ganhou a mídia do Brasil inteiro. O desaforamento aí para qualquer cidade, com o único fim de preservar uma imparcialidade do júri, seria absolutamente inútil. Então aqui prevalece a competência territorial, pelo menos na minha humilde opinião. Próximo ponto do caderno, terceiro motivo ensejador de um desaforamento. Desaforamento por questões envolvendo segurança pessoal do acusado. Vejam, defere-se o desaforamento para a proteção da segurança pessoal do acusado quando, pela revolta que acometeu os cidadãos da comarca competente, pela indignação popular ou comoção social provocadas pela repercussão do delito, haja receio de que a integridade física do acusado esteja em risco
com ameaças de linchamento, como explica Renato Brasileiro de Lima. O Tribunal de Justiça do Paraná já reconheceu a possibilidade de desaforamento por conta deste motivo, em caso no qual seriam julgados 4 réus numa única sessão de julgamento, já que havia animosidade entre eles próprios, e o fórum local não teria estrutura física adequada para a realização do julgamento. Para quem quiser, TJPR, desaforamento 1746470-3, relator juiz Naor de Macedo Neto, Primeira Câmara Criminal, foi julgado em março de 2018. Quarto motivo de desaforamento. Desaforamento em razão do comprovado excesso de serviço. Desaforamento em razão do comprovado excesso de serviço. E aí eu vou consertar aqui no caderno, vírgula. Quando o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Então, como eu corrigi aqui, eu também tenho que corrigir o sumário. De maneira que eu peço só um segundinho para fazer isso. Desaforamento em razão do comprovado excesso de serviço, quando o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, etc. Vamos adiante então, meus amigos. Já pedindo desculpas aqui por essa pausa. Segundo aponta o artigo 428 caput do Código de Processo Penal, será possível determinar o desaforamento em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz, presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. A contagem deste prazo de 6 meses não levará em conta intervalos temporais de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa, parágrafo 1º. Ademais, não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo tribunal do júri nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. É o parágrafo 2º. Neste último caso aí do parágrafo 2º, não há rigor, né, o desaforamento. Na verdade é só uma aceleração do julgamento, como explica Renato Brasileiro de Lima, embora esteja topograficamente nesse ponto aí do código. Quarto ponto da aula de hoje, uma pergunta: e se houver conexão e coautoria no contexto do desaforamento? Como ensina Renato Brasileiro de Lima, uma vez deferido o desaforamento, este também terá o condão de atingir os crimes conexos aos delitos dolosos contra a vida, atraídos para o tribunal do júri. É o artigo 78, inciso 1º do Código de Processo Penal. Igualmente, havendo concurso de agentes, todos os acusados serão atingidos pelo desaforamento, ainda que a medida seja adotada em virtude de um único corréu. Mais uma vez citando Renato Brasileiro. Próximo ponto da aula de hoje, o último, item 5 do caderno. Pergunta também: é possível reaforamento? Olha, aparentemente os regimentos internos dos tribunais geralmente impedem o reaforamento, ainda que haja desaparecimento posterior das causas que autorizaram o desaforamento. É o que ensina Renato Brasileiro de Lima, que dá como exemplo um dispositivo do regimento interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal nesse sentido aí, impedindo portanto, o reaforamento. Meus amigos, encerro então a quinta aula. Volto na sexta aula para falar da organização da pauta. Um abraço forte e até mais. Tchau, tchau.